Tá ruim, né? Aleluia. Você está feliz? Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, que bom que você veio hoje aqui. Olha, que bênção te ver. Glória a Deus. Catarina, aleluia. Falei de você hoje de manhã, vou falar de você também. Aleluia. Que bom que você está aqui. Vocês gostaram da estreia do pessoal novo aí, da audição aí? Bênção? Bênção, né? Povo de Deus, aleluia. Batera novo, aleluia. Ricardo dominou aí, né? Voando. Ricardo tá voando. Você viu que eu trouxe até Jesus para fazer o louvor aqui para vocês? Jesus está na casa, como diz meu amigo Levi. Aleluia. Amém? Querido, eu esqueci de manhã de dar um aviso muito importante, e aí eu quero falar agora de noite para você. Terça-feira agora, nós temos a nossa Assembleia Extraordinária. Eu esqueci de avisar de manhã, mas eu vou pedir para a gente avisar nas nossas redes, tá? Então você que é líder, você está convocado para a Assembleia Extraordinária na próxima terça-feira, aqui às 19 horas para a nossa primeira chamada, 19h15, 19h30, nós vamos fazer ali o início da nossa Assembleia. Nós faremos em 2 momentos, tá? O que nós vamos fazer na Assembleia? Nós vamos fazer a prestação de contas, tá? Até nesse momento, vamos apresentar a nova diretoria da Comunidade Cristã de Curitiba e também vamos apresentar umas alterações estatutárias. Nós fizemos um estatuto bem mais legal, bem mais massa, bem mais nosso. Então, você líder, você tem que estar aqui, convocado, líder de departamento, líder de célula, terça-feira, às 19 horas, ali no anexo, tá bom? Amém? Outro aviso importante, querido, falta umas 20 vagas para a gente terminar as inscrições do Acampa Dentro. Nós convertemos a igreja aqui num parque, fazemos uns infláveis aqui, o pessoal já está acostumado, e é uma benção. E o ano passado teve um apelo aqui na festinha do Dia das Crianças, teve um monte de criança que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. E a gente entende assim, ó, a igreja, as crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são a igreja do hoje. Porque o diabo não tem poupado esforço para roubar o coração de uma criança. Então a gente está aqui também para não poupar esforço, para que as nossas crianças cresçam na presença de Deus, conhecendo sobre a palavra de Deus. Não deixa para a última hora essa inscrição, pelo amor de Deus. Deixar para quarta-feira, vocês arrumam serviço demais para a gente, né, Ale? Aí a gente tem que ficar lá na correra, lá no escritório, lá. Meu Deus, mais uma criança. Ah, meu Deus, e a mãe liga chorando. Aí o pai liga clamando. Aí eu mando mensagem. Vou falar direto com o pastor, porque o pastor vai me arrumar uma vaga. Por favor, não me dá serviço, tá? Então, até quarta-feira, só tem 20 inscrição de 70. Isso aqui vai estar lotado de criança. 70 pila. Irmão, 70 pila não dá o dogão do coruja lá na minha vila. Para minha família. Não dá. Então assim, você fica assim, meu Deus, é 70 reais, 70 reais, olha, não paga. Não paga o investimento que você vai estar fazendo no seu filho, na sua filha, na presença de Deus, amém? Não deixe para a última hora. Então, quarta-feira, vai acabar as inscrições no nosso aplicativo, e aí não tem mais como voltar atrás, tá bom? E uma informação importante, algumas pessoas vieram perguntar para a gente essa semana. Nós estamos com uma dificuldade no aplicativo em relação a quem tem iPhone. Uma licença da Apple precisa ser renovada ano a ano. E a Apple é embaçada, parece que é brasileira essa empresa. Porque assim, para eles responderem um e-mail uns 7 dias, e aí mais 7 dias para resolver. Nós estamos lidando a isso já faz uma semana e meia. Mas fiquem tranquilos, irmãos. Nós cremos no milagre, eles vão responder e nós vamos atualizar lá na Apple, tá bom? É só uma licença de ano em ano e daqui a pouquinho o aplicativo da igreja vai estar tudo certinho lá na Apple para você poder utilizar e usufruir de tudo aquilo que a gente oferece para você lá, tá bom? Amém? Mateus 25, abra a palavra de Deus comigo. Mateus capítulo 25. Hoje de manhã a gente estava aqui, estava uma benção, foi tremendo, tivemos algumas famílias aqui visitando a gente, algumas famílias que também estão decidindo permanecer conosco aqui na comunidade AME, então uma bênção. Nós temos orado por trabalhadores, nós temos orado para que Deus envie os trabalhadores e para a honra e glória de Jesus as pessoas têm vindo, né? E a gente está bem feliz. Então vamos lá, Mateus 25, verso 1, fala assim:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Versículo 2: 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só, não levaram. Danadinha. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, com o nosso coração, Senhor, prostrado diante do Senhor, nosso coração posicionado diante da Tua presença. Que nessa noite o Teu Espírito possa, de uma forma profunda, cirúrgica, muito particular, possa estar alinhando os nossos corações, destravando, revelando, nos levando ao propósito. Não queremos, Senhor, fazer ou viver nada além daquilo que é vontade de Deus, e nos deliciarmos nessa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que nessa noite o Teu Espírito possa estar tomando conta dos corações e das mentes, trazendo uma renovação que vem através da Sua palavra, renovando o nosso entendimento, ampliando a nossa mente, ampliando a nossa visão para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que o Teu Espírito guarde este lugar, guarde cada coração, para que Satanás não tenha poder de roubar a boa semente e não contaminar o solo dessa boa semente. Que o Teu Espírito esteja aqui, que os Teus anjos estejam em pontos estratégicos deste lugar, guardando as nossas vidas, guardando os nossos corações. Não queremos, como sempre, Senhor, falar nada além, mas também não deixar de falar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Fica conosco e nos conduza em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra de Mateus no capítulo 25. Mas primeiro eu quero contextualizar para você tudo aquilo que nós vamos falar. Livro de Mateus, no capítulo 24, um capítulo antes, fala sobre o fim dos tempos. Livro de Mateus, depois você vai ler na tua casa lá, você vai ver que começa ali no capítulo 24, versículo 1, o sermão profético. Começa a falar sobre o fim dos tempos, como tudo vai se dar. Então começa ali sobre o princípio das dores, fala de grande tribulação, fala da vinda do Filho do Homem, e aí Jesus começa a falar sobre esse fim dos tempos, através de parábolas, histórias que o povo de Israel poderia de alguma forma entender melhor, de forma lúdica, o que ele estava querendo dizer. Aí ele começa a falar sobre a parábola da figueira, né, exortação à vigilância, a parábola do bom servo e do mau servo, e aí chega Mateus 25, foi o que a gente leu, a parábola das 10 virgens. Então o que eu estou querendo dizer? Jesus está falando de final dos tempos, Jesus está orientando, exortando o povo sobre como vai ser a vinda do Filho do Homem, quais são os sinais que a gente precisa entender, quais são ali os atributos, aquilo que nós temos que ficar ligado, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que vem para enganar, aquilo que vem para seduzir, e aquilo que vem para testificar a verdade, através de Mateus 24. E em Mateus 25 ele consolida tudo isso numa bela parábola das 10 virgens, que nada mais é do que uma convicção que realmente toda a história bíblica se resume a uma grande história de amor. Jesus e a sua noiva, a igreja. Então aqui no capítulo 25, nós vamos transcorrer esses versos que lemos agora, tentando entender a profundidade daquilo que Jesus estava querendo falar comigo e com você. Aquilo que Jesus está querendo nos ensinar, para que nós possamos realmente estarmos preparados para a grande volta do Senhor. Então essa mensagem, ela vai ter duas vertentes, tá? Ela vai ter uma vertente que nós vamos falar sobre isso, sobre essa vertente do fim dos tempos, mas o que hoje
eu vivo que hoje, como eu preciso me posicionar para viver esse retorno. Então ela vai ter aqui, nós vamos trabalhar num multiverso aqui de presente e de futuro. No final, nós vamos se achar, amém? Como eu brinquei de manhã, essa sexta-feira eu estava com a Kelly e falei assim, Kelly, qualquer coisa, no coro a gente se encontra. Aí a Kelly falou, isso Serginho, no Santo Santo, na hora do Santo Santo, a gente se encontra. Então, querido, fique tranquilo, no final você vai entender tudo, amém? Então tá, amém? Você está na fé? Amém. Então beleza, então fica ligado, não perde o Wi-Fi aí, irmão, tá bom? Não deixa Satanás te jogar a concorrência na mente aí. Então, ó, presta atenção. Jesus começa a falar sobre uma história de 10 virgens. Então, eu quero contextualizar para você como é um casamento ali na cultura judaica. No casamento da cultura judaica, não é como o nosso hoje aqui, né? Que contemporâneo, que a gente espera a noiva, que a noiva chega, que a noiva gosta de atrasar porque diz que é chique, a noiva atrasar um pouquinho. Não é chique, é chato, mas enfim, as pessoas acham que é chique. Amém, cada um com a sua verdade. Na cultura judaica, o que acontecia? Todo mundo da comunidade, todo mundo da região sabia que o Levi ia casar no sabadão. Todo mundo sabia que ia rolar o casamento. Então a comunidade já esperava, por quê? Porque no dia do casamento é tipo festa, e lá é tipo festa de polaco, não é só um dia, né? É mais dias de festa. E lembra lá de Jesus em Caná da Galileia? Enquanto tem vinho, irmão, tem festa. É tipo em contenda ali, casou em contenda ali os polacos, a gente é polonês, a gente sabe. Casou, irmão, enquanto tem bebida, enquanto tem carne, nós estamos lá. Bênção isso, né? Deve ser top, né, Levi? Eu já meto uma semana já, aleluia. Então, é assim que acontecia. O noivo vai andar, e quando o noivo chegava no dia do casamento, ele começava a ir na direção da cerimônia, essas amigas, essas virgens, essas amigas, e todas as famílias começavam a seguir num cortejo o noivo. Então o noivo vai andando, e as pessoas, por isso que vai alguém na frente dizendo assim, está vindo o noivo, olha o noivo, e aí as pessoas começam a sair das suas casas e seguir o noivo. E essas mulheres são as madrinhas que hoje você tem lá teve no seu casamento. Então essas mulheres são aquelas que vão lá para estar perto, para iluminar, para estar junto do noivo e da noiva. E elas seguem o cortejo para chegar ao lugar da cerimônia. Se você colocar no YouTube lá, desenhos bíblicos, as 10 virgens, você vai entender porque eu assisti o desenho e é bem legal, tá bom? E tem essa cena lá. E está todo mundo indo. Está todo mundo indo para o casamento. Por quê? Porque a ideia é que todos vão seguindo até o noivo chegar, a noiva está pronta na casa e ali eles casam. Esse é o contexto. Essa é a ideia de Jesus para essa parábola. E agora nós vamos conversar. A primeira coisa que você precisa entender, o foco é o noivo, irmão. O foco é o noivo. O foco da Bíblia é Jesus. Jesus precisa ser o foco da minha e da sua vida. Não existe cristianismo, não existe uma história fora da pessoa do filho. A história é sobre uma história de amor de um filho que Deus, o Pai, o entregou para salvar a noiva. Então é o foco, e aí nós vamos começar a transcorrer sobre tudo isso. Vamos lá, versículo 2, fala isso aqui, ó. 5 delas eram loucas, nécias, e 5 eram prudentes. Querido, vamos falar aqui, eu conversei com o Lucas sexta-feira sobre isso. Pensa que nós já saímos com 50% de perda. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Então, querido, Jesus quando fala de final dos tempos, ele sempre vai usar a mesma referência, 50%. Jesus quando fala do final ali do final do mundo, sempre vai referenciar, lembra lá, estarão 2 dormindo, um será levado e outro ficará, 50, estarão 2 moendo trigo no moinho, um ficará e outro vai desaparecer, 50, estarão 2 no campo, 50%, um sai, outro fica, ou seja, eu brinquei com o Lucas, nós já saímos perdendo 50% já está balangando. Então aqui Jesus mostra que quem eram essas noivas que estão acompanhando ali, querido, é a igreja. É a igreja, então 50% nós já saímos negociando.
50% da questão. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que sempre vai haver uma referência. Você sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins onde você estiver inserido. Lá na empresa onde você trabalha, tem a turma do bem e tem a turma do mal. Na faculdade, tem a turma do bem e tem a turma do mal. Na igreja, tem a turma do bem e tem a turma do mal. Tem. Eu lamento dizer isso para você, mas tem. Então é 50%. Você precisa saber, porque a referência sempre vai ser essa. Agora, a escolha, do lado que você se posiciona, é você quem vai ter que fazer. É você e eu que vamos ter que olhar e vamos ficar com os que queimam ou os que jogam um balde de água na fogueira. Eu e você vamos ter que entender isso. Porque a Bíblia está dizendo que uma referência está dada. Uma referência sempre está aqui para acompanhar eu e você. Então essa referência precisa entender. Pessoas boas, pessoas ruins. Nós escolhemos o lado em que queremos estar. Eu e você. Nós escolhemos quem nós ouvimos. Nós escolhemos o que nós ouvimos. Nós escolhemos com quem nós andamos. Você escolhe, olha isso aqui, ó. Você escolhe a mesa que você quer sentar. E você escolhe quem você quer pôr na sua mesa. Então eu e você precisamos ter um discernimento. Porque, querido, Jesus está falando do fim dos tempos como um tempo onde os dias serão difíceis. Onde dias serão complicados e exigirá de mim e de você sabedoria e discernimento para escolher a coisa certa. Versículo 3, prega atenção. As nécias, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Então o que tem aqui nesse esquema? Então eu vou falar para você. As noivas estão lá, as virgens estão indo atrás do noivo. E elas levam uma lamparina com pequena chaminha, e todas elas vão indo com a lamparina. Assista o desenho depois. Aí está lá a lamparina. Querido, e essa lamparina, ela é alimentada por azeite. Essa lamparina precisa de azeite para se alimentar. Então qual que é o grande esquema aqui? Quando nós lemos aqui, as loucas ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo. O que quer dizer isso? Se o azeite de dentro da lamparina acabasse, apagava. Então o que elas tinham que fazer? Numa mão levar a lamparina acesa e na outra mão levar azeite. Se faltar, eu reponho. Mas as loucas, por que Jesus as classificou como loucas? Porque elas decidiram não levar azeite. Querido, elas ignoraram o hoje, elas ignoraram o agora. Presta atenção no que eu vou falar para você. Decisões que você precisa tomar hoje são fundamentais para garantir o seu amanhã. Decisões que você não tomou ainda hoje são fundamentais para você viver algo diferente ou não amanhã. E pode ser uma questão de sobrevivência. Pode ser uma questão de mudança de rota, mudança de destino. Elas decidiram não levar. Elas decidiram não levar, elas ignoraram o hoje. E aqui é uma coisa muito importante, eu e você precisamos estar atentos para não ignorar o que nós temos que fazer, para não procrastinar aquilo que nós temos que fazer. Quando você procrastina, quando você deixa para mais tarde, pode não haver mais tempo, e isso é fundamental. Então a loucura, Jesus classificou elas como loucas porque elas só pensaram no agora. Aí vamos continuar, olha só. Decidiram não levar azeite, foi uma escolha, ignoraram agora. Não se posicionam em nada na vida. Querido, às vezes a gente não vive coisas que Deus tem para a gente porque nós não nos posicionamos. Enquanto você não se posicionar, nada vai mudar. Enquanto você não der um passo e sair da inércia, tudo vai continuar como está. Sua profissão vai continuar como está, seu casamento vai continuar como está, seu ministério vai continuar como está, sua fé vai continuar como está, porque você não faz nada para que o resultado seja diferente. Se você não fizer nada diferente, por que você acha que você vai ter um outro resultado?
Então aqui, Jesus está mostrando para mim e para você, que vai ter uma parte dos 50% abençoado, que vai te influenciar a ficar estagnado, que vai querer te convencer de que não fazer nada é o melhor caminho. E presta atenção, por quê? Porque, querido, pensa, elas estão lá bonita, madrinha, tudo vestidinho igual, lá, que lâmpada, vai levar um potão de azeite? Carregar azeite dá trabalho, irmão. Carregar azeite dá trabalho, ter azeite dá trabalho, irmão. Estava falando de manhã, a Fernanda me mandou lá um podcast lá, de umas mulheres do círculo de oração. Só mulher do coque, só veinha do coque, um documentário sobre essas mulheres. Gente, que bênção! Uma senhorinha lá de 58 anos na liderança do círculo de oração da casa dela, da igreja dela. 58 anos que ela ora pela família dela. Ela falou assim: mas minha filha, em 58 anos orando, na mesma igreja, na mesma cadeira, de joelho, no mesmo lugar, eu criei 12 filhos, todos eles estão na presença de Deus, são pastores, são levitas, são missionários, evangelistas, meus netos estão aqui, está todo mundo aqui. Mas aí ela falou assim: mas irmã, dá trabalho, dá muito trabalho. O problema da gente é que a gente quer que a nossa vida mude sem trabalho. A gente não quer ter o serviço de levar o pote de azeite. A gente não quer ter serviço. Querido, vai dar trabalho. É embaçado. Quem quer ganhar a vida fácil está aí na ilusão. Quem acha que as coisas vão acontecer sozinhas por si mesmo, está na ilusão. Querido, dá serviço. Vencer na vida dá serviço, irmão. Crescer na empresa dá serviço, irmão. Tem que trabalhar, tem que se envolver, tem que se comprometer, tem que acordar cedo. Aí o irmão olha ali: meu Deus, segunda-feira, amanhã, 0 graus, sangue de Jesus tem poder. Gente, eu fui supervisor de linha de produção durante 11 anos na minha vida. Sabe qual que era o dia que eu mais encontrava o povo da minha empresa? E em qual lugar? 8 horas da noite, no Hospital Santa Cruz, no domingo. Todo mundo querendo arrumar um atestado. Dá trabalho, irmão. Aí a gente quer vencer na vida sem trabalhar. A gente acha que deitar na rede e tomar água de coco traz dinheiro. Não traz. Então presta atenção aqui. Pote de azeite era algo mais difícil para se levar, exige trabalho, exige esforço. E aqui você vai lutar contra um dos maiores inimigos da nossa geração: preguiça. Um dos maiores inimigos da nossa geração é preguiça. Aí o cara não quer orar. O cara quer pegar a Bíblia ali e o verso, pegar o versículo que é ali o destaque do dia. Ele lê o destaque do dia e fala: ai, que lindo esse versículo, amém, eu recebo, amém. E esse é o contato que ele tem com Jesus durante o resto do dia dele. A irmãzinha está 59 anos de joelho na mesma cadeira, para ver resultado. Aí você tem uma palavra de Deus, mas você não quer ter serviço. O cara quer tocar no louvor aqui, mas daí ele reclama de ensaiar. Primeiro que um músico que não gosta de ensaiar, para mim, já não tem conexão. Eu descobri que eu não era músico o dia que o meu irmão e o Peixe falaram que eles adoravam ensaiar, e eu disse: nossa, eu odeio. Ali eu descobri: você nunca vai ser um músico. Ali, naquele momento. Se você não gosta, como que você quer viver? Aí a palavra de Deus fala assim: você tem uma palavra sobre você que você vai ser um pregador. Meu Deus, se eu falar para você, abra a Bíblia em Macabeus, você vai pegar a Bíblia e você vai procurar. Você nem sabe quem que está aqui dentro. Aí o cara fala assim: não, eu vou esperar, porque Deus vai preparar tudo, e aí eu vou pregar para as multidões. Irmão, você não quer ser líder de célula? Você acha que Deus vai te dar uma multidão, irmão? Me ajuda. Você não quer discipular uma pessoa. Então, dá trabalho. Dá trabalho levar o pote de azeite, gerar azeite, querido, receber azeite, dá serviço.
dá serviço. Hoje de manhã, 9 horas, um frio da manhã terrível que estava hoje de manhã. Tinha ali 2 pessoas varrendo a porta da igreja. Estava a Paty e o Ed aqui com um menininho de 5 e um menininho de 3 na porta. Dá trabalho. Não fiquei com dó, honrei eles porque dá trabalho. Preguiça. Brinquei que comentei do Catarina de manhã. O Catarina batizou o sofá dele, né? O sofá do Catarina chama-se pai. Ele fala que quando chega em casa ele se lança nos braços do pai. Querido, dá trabalho. Tem que sair do sofá. Aí o cara quer se conectar com pessoas que façam ele encurtar caminho. Não vai. Então presta atenção. Preguiça domina. Aí aqui eu lembrei de uma frase, escrevi aqui, ó. Desde que a palavra justificativa foi criada, ninguém mais errou. Todo mundo tem uma justificativa. Ah, mas eu estou cansado. Estou quebrado. Ah, mas tem sido dias difíceis. Jesus falou mesmo que os últimos dias seriam dias difíceis. Mas, querido, eu e você precisamos lutar contra o maior inimigo dos nossos dias, a preguiça. Estou cansado. Oh, meu Deus. Querido, aí o cara fala do frio de Curitiba, né? Atrapalhando. Nasceu e cresceu aqui. Tem alguma coisa diferente nessa cidade? Não tem. Não começou a fazer frio ontem. Mas estamos aqui há 20, 30, 40, 50 anos, no mesmo lugar. Então, querido, nós vamos ter que entrar com isso. Nós vamos ter que entender que vai dar serviço. Elas ignoraram agora, versículo 4, presta atenção. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha aqui, sempre tem alguém que vai expor você. Sempre vai ter alguém. Você quer ver quando está todo mundo assim, ó, meio na mornidão lá na empresa, e chega um bem louco querendo trabalhar mais que os outros ficam doidos, porque daí ficam expostos. E daí eles declaram assim, esse aí é um puxa-saco. Não é, ele só está fazendo o que você deveria estar fazendo. Ah, porque o irmão está na igreja de noite e não pensa em mais nada. Pois é. Ele já entendeu alguma coisa. Então, querido, 5 entenderam, levaram a mais. Presta atenção, para você chegar onde Deus quer, você vai ter que ter algo extra. Para você viver o que Deus tem para você, você vai ter que ter algo extra. Elas levaram azeite a mais. Se der ruim, eu estou aqui. Se der ruim, tenho algo. Aí aqui eu falo assim, aí o cara quer comprar um carro. O cara está orando, eu quero um carro. Aí aparece uma oportunidade de ouro. Sabe aquela mosca branca, um negócio de ouro. Se você não tem algo a mais, a mosca pode ser branca, preta, azul, amarela. Você não tem como comprar. Porque você só age corretivamente e não preventivamente. Ah, mas o justo viverá da fé. Leia José. José tinha recursos que ele deu de comer para o mundo. A gente não tem um fundo de reserva. A gente lê a Bíblia quando tem que fazer o culto. Ou quando tem que ir para a célula. A gente ora quando alguma coisa grave está acontecendo. A gente não tem azeite a mais. Aí chega alguém para conversar com você durante a semana, porque sabe que você é cristão, você não tem nada para derramar sobre ela, porque realmente você está seco. Você só tem para você, para sobreviver. Porque a Bíblia, eu tenho falado muito sobre isso, existe um lugar de misericórdia, existe um lugar de graça. Até quando nós vamos viver num lugar de misericórdia? Sobrevivendo. Sabe quando uma pessoa vem pedir um conselho para você e você fala assim, meu Deus, o que eu falo para ela? Eu não tenho nada para falar com ela. Pois é, agora se você tem Bíblia, se você lê Bíblia, você tem o que falar para ela. Então, querido, eu e você precisamos entender que nós temos que ter algo extra, levaram a mais. Nunca viva no mínimo, não fique na sobrevivência, não sabemos o que tem pela frente. Seja preventivo. Seja preventivo. Você não sabe o que tem ali na frente. Comece a entender o que a Bíblia está ensinando. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo. Sabe que o noivo tardou? Não é porque o noivo estava atrasado. O noivo tardou
porque ele tinha misericórdia e ele queria dar mais tempo para as 5 loucas se prepararem para quando ele passasse. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque o Pai ainda não liberou a volta de Jesus, por misericórdia do homem, por misericórdia da humanidade, dando tempo para que o homem olhe para os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor. É só por isso, é por amor. Tardou o noivo não é atraso, tardar o noivo é graça, é misericórdia. E olha só o que a Bíblia está falando: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e dormiram. E sabe o que é mais louca? Todas elas estavam com a lâmpada acesa, elas dormiram na luz. Todas dormiram na luz. Sabe o que Jesus falou para mim nesse tempo? Tardando o noivo, amor, misericórdia, paciência, mas elas dormiram com revelação, elas dormiram com as suas palavras proféticas, elas dormiram com todas as palavras que elas receberam, elas dormiram, palavras liberadas, destino liberados, e elas dormiram em meio à luz. Por quê? Porque elas simplesmente não tomaram nenhuma atitude, e o tempo, irmão, não para. Você está aqui tentando mudar a sua vida profissional e o tempo não passa e você está chorando porque você não fez uma faculdade e os 5 anos já passaram. O curso você ainda não fez. O ministério não aconteceu porque você ainda não está preparado. E Jesus, por amor a você, não vai te colocar num lugar sem que você esteja preparado para viver. Aí você quer crescer na profissão, você não investe. O tempo não para, irmão. E querido, janelas de oportunidade são raras. Janelas de oportunidade para negócio são raras. Janelas de oportunidade de empresas são raras. Janelas de oportunidade no ministério são raras. Você precisa estar preparado, atento para as oportunidades que aparecem. Porque se você não olhar para a oportunidade, você vai dormir na luz tendo uma palavra. E não existe coisa pior do que a dor da frustração. Não existe coisa pior do que você passar sem dizer assim, ó, eu poderia ter fechado aquele negócio que ia mudar minha vida ali, ó, e eu vacilei, deixei passar, e alguém pegou. Eu poderia estar com tal carro e alguém pegou. Eu poderia ter feito a viagem naquele tempo e deixei passar. Olha, eu poderia estar formado, eu poderia já estar tendo a minha profissão, já poderia estar trabalhando, deixei passar. A minha empresa já podia estar em outro patamar, mas eu deixei passar. Querido, não tem dor pior do que a frustração. De uma oportunidade que passou. De uma oportunidade que você está perdendo. Querido, de uma oportunidade de você dizer um sim para Jesus e Ele mudar a sua história para sempre. Não existe coisa pior do que você olhar daqui a alguns anos e dizer, se eu tivesse me posicionado lá atrás, eu tenho certeza que hoje tudo seria diferente. Se eu tivesse feito lá atrás, hoje de manhã eu contei, quando a Lu veio falar para mim que ela quis fazer direito. Cara, falei assim, a mulher acabou de sair da UTI, quase morreu, o piá está com 6 meses de idade, e ela me inventa uma faculdade de 5 anos, nessas horas do campeonato. Falei assim, meu Deus, o que essa mulher tem na cabeça? Aí ela me traz uma palavra, um versículo, e diz, Deus me deu essa palavra, esse versículo, e fiz minha inscrição. Eu queria morrer, porque eu não podia questionar, porque ela tinha uma palavra. Como que eu vou questionar o eterno? 5 anos depois, a Lu formada, 6 anos depois, quase 7, eu saio da empresa, e por um tempo, o que entrou de dinheiro na nossa casa, foi o direito. Mas se o Zé Orei aqui, tivesse embaçado o lado lá, 7 anos depois, come capim. Existem coisas que você está postergando hoje, que podem garantir o seu futuro amanhã. Existe uma salvação hoje que pode garantir sua eternidade amanhã. Aqui nós entramos nesse paralelo, porque assim, todo mundo está na igreja, principalmente quando nasce na igreja. Nasceu na igreja, a mãe ora, o pai ora, todo mundo ora,
vivi isso aí. Que eu estou acostumado com isso aí. Deixa para mais para frente. Deixa a salvação para depois. Depois eu venho, depois eu faço, depois. Querido, essa noite pedirão a sua alma, louco, o que tens para oferecer. Você não sabe o dia. Tem gente que está adiando a salvação, e isso pode custar a eternidade. E não é história da carochinha, é Bíblia. Isso é sério, irmão. 50% vai pregar para você hipergraça. 50% vai falar para você que tudo é fácil, porque tudo é graça. No final, ele é amor. O amor que diz sim, é o amor que um dia vai dizer não. A porta fechou. Querido, não vai ser fácil. Não é fácil, mas o que eu estou querendo dizer para você, você precisa entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter como negociar. A salvação hoje pode garantir sua eternidade. Não brinque com aquilo que Deus está falando. Essa conversinha mole de que Deus é brasileiro, não, por favor. Então, 50% vai pregar que o evangelho pode ser negociado, que o evangelho pode ser atualizado, que o evangelho pode isso. Querido, 50%. Mas vai ter 50% que vai falar verdades. O tempo não para. Você já está deixando de viver? Você já parou para pensar que se você tivesse tomado decisões lá atrás, hoje você teria uma realidade diferente? Você já parou para pensar que se você tivesse posicionado, o seu ministério já seria outro nível de influência e abrangência? Você já parou para pensar que o seu casamento poderia ter outro nível de realização se você já tivesse tomado posicionamento que você sabe que você tem que posicionar, mas você não faz? Você já parou para pensar nisso? Nós temos que pensar nessas coisas, gente. Nós somos seres pensantes, nós temos que pensar. Será que o que eu estou vivendo hoje é tudo que eu poderia estar vivendo hoje? Ou eu estou no engano? Ou eu estou iludido, achando que do nada tudo vai mudar? Nada muda do nada, gente. Versículo 6. Você está aí, amém? Fala assim, glória a Deus. Isso aí. Vamos lá, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saía ao seu encontro. Meia-noite, no meio, querido, Cantares capítulo 5 fala de uma noiva, que meia-noite, no meio da noite, o noivo chegou para entrar nos seus aposentos, e ela estava dormindo, e ela discutiu, ela ignorou, ela simplesmente se injuriou, porque estava sendo acordada de madrugada. Quando ela decidiu acordar, o noivo tinha ido embora. Querido, no meio, quando você menos espera, as oportunidades, e Deus aparece com graça e misericórdia. Mas a gente precisa ser ágil nas atitudes. A gente precisa parar de procrastinar. A gente precisa voltar às velhas práticas, às veredas antigas. Ler Bíblia e orar, irmão. Ler Bíblia e orar, irmão. Se você não ler Bíblia, se você não orar, você está perdendo tempo da sua vida. E pode ser tarde, meia-noite, dor da perda, frustração, da decepção. Eu poderia estar vivendo outro nível de relacionamento com Jesus, uma outra realidade. O Espírito está gritando, está vindo o noivo. E olha a misericórdia de Deus da última hora, porque havia alguém na frente do cortejo que ele berrava, ele saía correndo e dizia assim, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo, enquanto ele ia entrando na cidade. Isso é misericórdia, porque ele poderia muito bem ir atrás do cortejo e dizer assim, ó, noivo está passando, passou, e você ficou. Não existe, dor pior do que um sonho frustrado. Do que um ministério frustrado. Não existe, gente. Não existe. E os 50% vai falar para você, mas você já está velho. Já passou teu tempo, já foi. Os 50% vai dizer assim, não dá mais tempo. Ih, já era.
Os 50% vai te jogar para trás. 50% vai querer te amarrar um peso no pé e te jogar no rio. Foi-se, acabou. Quando na verdade, ainda dá tempo, o Espírito ainda está berrando. Sair atrás dele, ele está passando. Ei, acorde, ei, saia desse lugar de inércia, saia desse lugar de falta de decisão. Ei, se lance, o noivo está passando, se lance. Querido, a Bíblia fala nesse mesmo capítulo de Mateus 24 aqui, ó, no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção, os últimos dias serão dias difíceis. Preste atenção, os últimos dias do cristianismo, antes da volta de Jesus, serão dias difíceis, e o amor de quase todos vai se esfriar. Quase, não é todos. Existe um remanescente, existe uma porção, existe aqueles que vão se posicionar, e vão atrás do noivo, e vão estar conectados com o noivo, vão levar a sua lamparina, vão levar o seu azeite, porque quase todos, não é todos, mas os dias serão duros. Jesus não vai, olha o que diz no capítulo, mesmo 24, no versículo aqui, ó, vou falar para você não dizer que eu estou mentindo, no versículo 24, do capítulo 24, 21, diz assim, ó, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido, e nem haverá depois, dias difíceis, que se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vai ser pedreira, irmão. Só que a vida é feita para guerreiro. A vida é feita para, igual aqueles 300 de Gideão. Tem um exército de 50, sei lá quantos mil na minha frente. Nós estamos em 300, mas nós vamos para o pau. Se morrer, morreu, mas nós vamos. Com sangue nos olhos. Você precisa ter sangue no olho para viver a vida. Você precisa ter sangue no olho para vencer os desafios. Não interessa se está 0 grau. Segunda-feira, irmão, eu vou entrar naquela empresa e vou ser o melhor funcionário que essa empresa tem. Eu vou entrar na minha empresa e vou ser o melhor, vou fazer o melhor que eu posso, sabe por quê? Vamos falar, Deus tem falado muito comigo, falei com o pastor Valdeir essa semana, Zacarias fala assim, ó, não despreze os pequenos começos. Sabe o que é o nosso problema? Que a gente despreza. E não estaria escrito se não fosse algo que nós iríamos lutar. Você despreza o pequeno começo. O cara é empresário, o cara olha para aquela portinha e ele despreza a pequena portinha. E os 50% vai querer desprezar a sua portinha. Mas querido, um grande homem que se torna um homem de negócio, quando ele tem uma grande empresa, aqui que ele fala, eu quero que todos trabalhem como eu trabalhava quando eu fazia sozinho. O começo te ensina valores. O começo te ensina qualidade, o começo te ensina comprometimento, o começo te ensina disciplina, o começo te ensina verdades que você não negocia. O começo, irmão, não despreze o começo. Se você quer viver algo diferente em Deus, não despreze. Como que você quer viver algo diferente, chegando atrasado e não respeitando ninguém, e achando que você está acima do bem e do mal, que você é a última Coca-Cola do deserto? O começo, irmão. O começo é pancada, começo é brabo, mas é ali que a maioria cai. Você pode entrar numa sala de faculdade, quantas pessoas começaram na tua faculdade? Na minha entraram, sabe quantos? Na turma, 58 pessoas. Sabe quantos se formaram comigo? 14. Fernanda é médica, quantos se formaram ali? Aqui é Fernanda, né, gente? Fernanda é a segunda maior da federal, por favor, me ajuda, né? Mas assim, foram poucos, né, Fer? Foram poucos. Querido, você entra lá, tem um exército, termina lá, não dá um time de salão. Você vai marcar o futebol, não dá 2 times de salão. Porque, querido, aí você, olha, eu quero que você avalie a sua vida. Quantas coisas você começou e não terminou? Quantas coisas você começou e não terminou? Eu falei de manhã, estudei com um cara na faculdade, que o cara, ele tinha começado engenharia civil, parou no 2º ano, começou direito, parou no 1º ano, ele estava na 3ª faculdade, e pensa que eu tive que arrastar esse cara junto comigo, a faculdade inteira, para ele se formar, gente. Se formar.
Vamos, cara, vamos. Gente, se você quer vencer na vida, você tem que pagar preço. Você tem que entender que a gente precisa olhar para essas coisas aqui e vencer na fé, tem que pagar preço. Aquela mulher está 58 anos de joelho orando. A gente tem que orar, querido. Nós temos que ler Bíblia. Se você quiser viver o ministério que Deus tem para você, você não vai conseguir se alimentar. Olha, presta atenção aqui, ó. Você não vai sobreviver de podcast. Olha para mim. Você não vai sobreviver de podcast. Você vai morrer. Sem comida e inanição? De inanição. Ai, Serginho, assiste podcast. Ai, Serginho, assiste podcast. Quase que eu falei assim, ai, estou lendo Mateus 24. Estou lendo Mateus 25. Estou lendo a Bíblia. Podcast não vai te aguentar. Adorador, acho que vai aguentar com lista de YouTube, playlist. Pega um violão nessa casa e toca. Não dá, gente. Eu estou aqui para falar para você a verdade, porque se Jesus voltar, eu pelo menos vou ter a minha consciência limpa. A verdade foi dita. Nós precisamos entender, não, querido, não tem o que mude a vida de alguém, senão a palavra e o Espírito. Falei de manhã, fui difícil, irmão. Fui difícil para o meu pai e para minha mãe. Mas, irmão, eu cresci acordando de madrugada, com a minha mãe, com a mão na minha cabeça, orando por mim. Cresci várias vezes, orando por mim. Aí eu acordava quietinha, a mãe só está orando. Mas você está orando. Tinha dias que eu e o Alice chegava em casa, ela falou assim, hoje eu orei nessa casa e ungi a casa inteira. Ungi os travesseiros de vocês, para vocês não ficarem sonhando bobagem e não sei o que, está tudo aqui. Tudo debaixo de oração. E a frase que ela sempre falou, vocês têm sorte, que vocês têm uma mãe que ora. Eu cresci entrando na minha casa, e o meu pai sentado no mesmo lugar do sofá, de perna cruzada, lendo a Bíblia. Cresci vendo essa cena. Com 16 anos, meu pai me dá meu primeiro livro e falou assim, você vai ler um livro aqui, ó. Não vai ficar só na frente da televisão. Leia um livro. Meu pai foi o que me incentivou a ir para o Instituto Teológico. Vai lá, vai estudar lá. Pega você e a Lu e vão estudar, porque eu sei que tem algo de Deus para vocês. Eu fui batizado no Espírito Santo, num culto de oração, terça-feira, um dia frio, só eu e a minha mãe da nossa casa tinha ido no culto. Nós estávamos de joelho, porque tinha culto velha guarda, irmão, 40 minutos de joelhos, ninguém nem levantava antes de 40 minutos de joelho, velha guarda. Estou com a minha mãe de joelho no chão, minha mãe pegou na minha mão e começou a orar por mim, até eu ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Fui batizado com a minha mãe e aprender a ler Bíblia com meu pai. Dá trabalho colocar uma família na igreja. Aí, eu peço para você, ora e lê Bíblia naquela casa. Aí eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para você vir trazer a criança no Camp Kids. Aí você, depois, o adolescente está a vida louca, perdido, você vem dar serviço para o Levi e para a Fer. Presta atenção, vamos continuar aqui. Estamos aqui, irmão. Versículo 7. Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas prepararam as suas lâmpadas, todas acordaram. E aí começa o esquema. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí começou a apagar a lâmpada. Nos dê do seu azeite, pois a lâmpada está se apagando. Primeira frustração, consigo mesmo. Segunda frustração, com os outros. A gente adora jogar a nossa frustração de uma falta de autorresponsabilidade no outro. Dá do teu azeite. Dá do seu azeite para mim. Aí você se frustra quando alguém diz, quê? Mas se eu der do meu azeite para você, não vai ter nem para você e nem para mim. Vá procurar alguém que venda. Foi isso que Jesus está ensinando. A gente se frustra com os outros porque a gente não faz a nossa parte. Ah, porque esse patrão não me reconhece. Mas, querido, se você não tem um ensino superior, você vai ser reconhecido e crescer na empresa como?
Ah, porque eu não consigo parcerias com grandes, com outros fornecedores. Como? Se o seu serviço não é de qualidade, o cara enxerga de longe que a tua empresa não tem qualidade. Como? Aí você culpa o outro. A culpa sempre é do outro. E olha só o que acontece. Versículo 8. As nécias disseram, dai-nos o nosso azeite. Versículo 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes e vendei, e vão aos que vendem e compram. Versículo 10, e saindo elas para comprar. Querido, saindo elas para comprar. Aqui Jesus falou uma coisa para mim. O noivo está chegando e você saiu para comprar. Uma inversão de prioridade te faz perder oportunidade. Uma inversão de prioridade vai fazer você perder oportunidade. Não era a hora delas irem buscar azeite. E olha como é louco, por isso que Jesus chama elas de louca. Olha só, porque elas falam assim, dai-nos o nosso azeite, porque o nosso está acabando, ou seja, ainda não tinha acabado. Elas ainda tinham azeite. Chegou o noivo. E elas tinham saído para comprar uma coisa que elas não iam nem precisar. Quando você inverte valores, você faz coisa que não tem o menor sentido. Quando você inverte prioridades, você só tem serviço. O lugar de uma família estar, querido, é na igreja. O lugar dos nossos filhos estarem é na igreja. A gente não pode negociar por causa de frio, por causa de cansaço, isso é aquilo que Deus tem para nós, gente. O lugar de um cristão é estar na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, orando e estando em comunhão com o corpo de Cristo, porque é isso que a Bíblia fala. Inversão de valores, aí você se mata, fica ali perdido na vida a semana inteira correndo atrás de um monte de coisa que tem nada a ver, um monte de coisa, aí nada fecha, aí chega no domingo, que é o dia de estar na igreja do Senhor, você inventa uma brilhante ideia para fazer alguma coisa diferente, porque você já está pensando com medo na segunda-feira. Inversão de valor te faz perder a oportunidade, um toque de Jesus nesse lugar e muda a tua história e você não está aqui. Uma palavra e um posicionamento muda a tua história, mas daí você não está aqui. Um momento, uma palavra profética liberada que pode mudar o seu destino, mas daí você não está aqui. Inversão faz perder a oportunidade. Versículo 10. Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, atentas, entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Fechou a porta, irmão. Acabou o culto hoje de manhã, o irmãozinho chegou para mim e falou assim, Serginho, sabe o que Jesus falou para mim? Eu falei, o quê? Ele falou assim, que não é só sobre o final dos tempos, a porta pode fechar para mim a qualquer momento, e eu tenho que estar preparado todo dia. Eu falei, uau, é sobre isso. A gente não sabe a hora. A gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar. A gente não sabe a hora. O que pode acontecer, mas a grande questão é, o que eu estou fazendo de forma preventiva para viver o propósito e viver aquilo que o Senhor tem para mim, de eternidade em eternidade. Está aqui, está escrito. Fechou a porta, versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens loucas, exclamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Querido, nós sabemos que naquele tempo não tinha energia elétrica, então quem iluminava? As lamparinas. Essas mulheres vão, pegam azeite, chegam na frente da casa, as bodas já estão acontecendo, o casamento está acontecendo, a porta fechada, elas batem distante, elas batem, começam a bater, Senhor, abre, e ele fala, mas ele respondeu, em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Quem que está aí no portão? Não estou conseguindo ver, eu não te conheço, eu não enxergo, não tem luz aí, eu não estou vendo, e eu não vou abrir a porta para alguém que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo. Infelizmente a porta fechou. Perdeu. A porta fechou. Querido,
Você e eu precisamos entender, mais tarde, atrasados, até quando você vai esperar para começar, se posicionar, decidir e começar de uma vez por todas? Tem coisas na sua vida que só vão ser destravadas se você se posicionar e fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Se você precisa orar mais, ore mais. Se precisa ler mais, leia mais. Se precisa estudar, vai estudar de uma vez. Se precisa fazer um curso, vai fazer o curso de uma vez. Se você precisa que a sua empresa mude e comece a se especializar em algo correto, vai. Se você precisa de ajuda ali financeira, contábil, vai procurar o contador. Vai sair da irregularidade. Faça aquilo que você precisa. Legalize aquilo que você precisa. Mova, porque senão nada vai mudar. Querido, eu e você precisamos entender, não vos conheço, sem luz ele não abre, porque a palavra de Deus fala no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Sem Bíblia, irmão, não tem decisão. Sem Bíblia, não tem iluminação para o caminho. Eu e você precisamos entender, a palavra é o GPS, e o Espírito é o guia. A gente fica procrastinando, só corrigindo a semana inteira, procrastinando, corrigindo, semana após semana, aí chega dia 30, você dá uma aliviada, ai glória a Deus, chegou outro salário, ai glória a Deus, dura 3 dias de alegria, os boletos te devoram, tipo piranha em boi, aí você fica 27 dias, sei que Jesus tem poder, misericórdia, aí se você não fizer nada nos 27, no outro dia 30 vai acontecer a mesma coisa, sabia? Se não fizer nada na empresa, se não mudar um portfólio, se não seguir um outro ramo, se você não pensar em alguma coisa diferente, vai ser tudo igual. Se você não pensa no seu ministério e não lê Bíblia, você vai falar de alma. Querido, se tem uma coisa, eu oro há muitos anos, querido, eu oro muitos anos eu oro por uma coisa. Eu falo assim, Senhor, eu quero discernimento de espírito. Senhor, eu quero discernimento de espírito. Eu quero assim, discernir um espírito. A hora que eu bater o olho, eu oro isso há muitos anos, e queridos, pela graça de Deus, eu falei isso esses dias com a Jo e com o Valdir, pela graça e misericórdia de Deus, a pessoa vem falar comigo, ela pode tentar ser a mais espiritual que ela tentar ser, mas se ela estiver falando de alma, na hora o Espírito fala para mim, é alma, é só uma alma, porque quem tem Bíblia, homens espirituais falam de coisas espirituais. A gente precisa ser espiritual. Eu e o Valdir, nós estamos brincando direto sobre a tal da roda da vida. Querido, a gente acha que a espiritualidade é uma fatia da pizza da roda da vida. Por favor. O espiritual rege o mundo natural. O espiritual rege você para as decisões, para aquilo que você precisa, o caminho que você tem que andar. O espiritual. E presta atenção no que eu vou ler para você. Para a gente terminar. Antes de eu ler, tem lá, né? Presta atenção nesse vídeo aqui, ó.
A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, versos 45 e 46, fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Querido, servir a essa casa é uma honra. Servir a essa casa, esses queridos estão nos bastidores. E muitas vezes você não enxerga, mas esse culto não acontece sem eles. Alguém que cuida do paninho, da água, do lenço, de um copinho, das nossas crianças. Jesus está chamando você para sair de um lugar de inércia e fazer só um pouquinho. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, estiver fazendo essas coisas, servindo. Eu falei de manhã, querido, você quer ver o meu coração doer? É quando eu ouço do pessoal do Kids que a gente pode correr o risco de não ter ministério infantil nos 2 cultos por falta de voluntários. E a gente tem que colocar ministério infantil ou de noite ou de dia por alguém que não quer fazer uma escala de 1 mês e meio. Bem-aventurado aquele que, quando Jesus voltar, esteja fazendo, servindo. Uma luta para arrumar alguém para ir fazer um café, dar um café para o morador de rua. Uma luta para colocar alguém na porta. Uma luta. Querido, Jesus está falando, você precisa se posicionar e começar a sair deste lugar. Você precisa, gente, não custa nada. Jesus falou assim, ó, tudo que você fizer a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. E ele fala, e você não vai ficar sem recompensa. Um dia Pedro falou assim, nós, Senhor, que abrimos mão de tudo, deixamos tudo por você. O que vai acontecer com a gente? Ele fala assim, Pedro, ninguém que faz qualquer coisa por mim vai ficar sem recompensa nessa vida e na vida vindoura. Existe uma promessa para quem serve, irmão. Existe uma promessa para quem entrega a sua vida para cuidar de alguém, para estar numa célula, para discipular alguém, para estar aqui servindo na casa. Existe uma recompensa para quem pensa no social e se envolve no social. Existe. E eu não estou falando isso por recurso. Eu vou dar um exemplo básico aqui na nossa igreja. Lembra que a gente fazia as campanhas do quilo? Cada rede traz 1 quilo, cada rede traz 1 quilo. Não funcionava, irmão. Sabe o que Jesus fez? Jesus arrumou um empresário que não é cristão, que entrega para a gente todo mês 150 cesta básica. Não é sobre recurso. É sobre coração. É sobre entender o que Jesus está falando. Vai ter 50% que vai tentar convencer você de que tudo isso aqui é bobagem. Mas tem 50% que vai dizer para você, só Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos seguir. Vamos fazer. Vamos. Se cada um, querido, o nosso sonho, o nosso projeto como ministério e presbitério dessa igreja, a gente fala isso direto com eu, Valdeir e Levi, uma igreja servidora. Nós queremos ser uma igreja que serve, que dá suporte para as pessoas servirem. Não é possível, em meio a tantos ministérios, não ter um lugarzinho para você. Não é possível. Não é possível em tantos ministérios ter uma função que você não goste, ou que você goste, e isso você poder aplicar seu coração. O noivo está vindo. Como ele vai encontrar eu e você? Servindo ou esperando algo que a gente não sabe o que é? Se coloque em pé em nome de Jesus. Escolha hoje, faça agora. A partir de setembro, nós vamos ter uma mudança aqui na igreja, vai ser uma bênção, você vai ver só. A partir de setembro, nós vamos colocar, as células vão estar fazendo a escala na recepção da porta. A partir de setembro, querido, nós queremos ativar você pelo Espírito, que servir é o melhor caminho.
Sair desse lugar de paralisia. Chega de frustração, chega de decepção, chega de achar que, porque dia 26 os planetas vão se alinhar e isso vai mudar a tua história. Para de bobagem! O que muda a vida de um homem é fé. O que muda na vida de um homem é fé. Salvação, vida de Deus. Querido, se envolva no corpo de Cristo. Quero honrar e agradecer de todo o nosso coração a todos os voluntários dessa casa. Essa semana, cadê a Fer? Fer, ficou lindo o vídeo. Parabéns, meninas. Você é menina de Deus. Deus te abençoe. Fernanda da mídia. Vamos colocar nas redes sociais essa semana, né, no canal da igreja, esse vídeo, para que todos os nossos voluntários se sintam honrados, porque essa honra é deles, por tudo que eles fazem, por tudo que eles se empenham. Chegam cedo, saem tarde, estão aqui na sua escala, trabalhando. Nós vamos honrar, nós vamos colocar lá, curte lá o post lá, né, marca a gente lá, manda um parabéns para esses queridos e se envolva. Como nós falamos, escolha hoje, faça agora, não espere perder a oportunidade. Vamos orar? Mas eu queria que, antes dos meninos cantarem, você pensasse um pouquinho na sua vida aí. O nosso propósito, querido, é ver você atingir o ápice de tudo que Jesus tem para você. O nosso propósito é ver a sua família aqui, ó, seus filhinhos. Eu falei de manhã, querido, eu fico pensando na alegria de um pai, de uma mãe, porque é o que eu sinto, de olhar um vídeo desse e ver o seu filho já servindo. Hein, Riva? Jesus trouxe um menininho lá de Recife para cuidar de uma criança, Riva. Só Jesus faz essas coisas, gente. Só Jesus faz isso. O Ivan e a Samanta têm 2 anos, 3 anos de conversão, querido. Nunca tinham entrado numa igreja. Os dois estão na porta, o filho já está lá junto com o Elton, lá no Data. Que coisa mais linda você ver uma família crescendo dentro da obra de Deus. Eu brinquei de manhã e falei, poxa, o Felipe está aqui, ó, piá bonito, colocamos gente bonita agora no louvor para dar uma melhorada aqui nessa imagem toda. Não aguentava mais ver o Valtinho. Está aqui. Estava lembrando do dia que eu conheci o Valdeir e a Jo, cheguei na casa deles, tinha um porta-retrato do bonito, com a roupa do Senna, mas era o Felipe Massa. Está aqui. Gente, quando a Val veio para a igreja, a Valquíria chorou 6 horas na minha casa. A Valquíria sentou na minha mesa 6 horas da tarde, ela saiu meia-noite quando ela parou de falar e cansou a língua. 6 horas. E ela chorou muito por essa menina. Está aqui, ó. E vai ser nora do Valdeir e da Jo, olha isso, cara. E o Valdeir e a Jo vai ter uns netos bonitos, olha isso aqui. A gente pode fazer mais e não tem nada que compare a gente olhar nossa família nos pés de Jesus. A gente não tem nada que compare a gente ver os nossos filhos conectados à videira. Querido, sua casa vai ser transformada se os seus filhos verem você lendo Bíblia. Mãe, não tem como seus filhos não serem salvos se eles acordarem de madrugada com a sua mão na cabeça deles, abençoando eles. Não tem, foi o que aconteceu comigo, gente. Foi o que aconteceu. Vai acontecer com você se você crer, se você orar, se você ler a Bíblia, se você servir. Não tem como. Não tem como. Um pouquinho só, Jesus está pedindo só um pouquinho só. Mas não tem que ser emocional, tem que ser pelo Espírito, porque é o Espírito que testifica no meu espírito e no seu. Vai valer a pena. Vai valer a pena ver os nossos filhos servindo, vai valer a pena ver a nossa casa diante de Deus, vai valer a pena servir, vale a pena, vale a pena. Eu tenho meditado muito sobre uma música nesses últimos dias que fala assim: eu entreguei tudo, mas com alegria.
eu entrego tudo, mas com alegria. Jesus não quer que você entregue tudo para ser uma dor, para ser um fardo, para ser uma frustração, mas entendendo que Deus entregou o seu melhor, o seu tudo. Hoje de manhã e hoje de noite eu estava aqui no louvor dizendo: Jesus nos traz uma consciência de pecado e uma consciência da cruz de Cristo, quem eu era e quem eu sou hoje por causa da cruz, que isso venha para a igreja, um batismo de entender da onde o Senhor nos tirou, e quem nós somos hoje por causa daquele sangue derramado, por causa daquela oferta perfeita, não é por causa da gente, é por causa dele. Uma consciência da cruz de Cristo, na verdade, realmente uma gratidão sendo gerada no coração, olhando para a cruz e dizendo: eu sei quem eu era e eu sei o que Ele fez, e o peso daquilo foi por mim, e não é pouco. Nós precisamos queimar mais do que a gente começou queimando. Eu tenho pedido para Jesus, eu falo: Jesus, por favor, eu quero terminar bem, eu quero terminar melhor do que eu comecei, eu quero terminar mais apaixonado por você, eu quero terminar mais encantado com você, eu quero terminar mais pegando fogo, mais do que no começo. Eu quero conhecer a sua palavra mais do que eu conheço hoje. Eu quero crescer e progredir, servindo. Querido, Jesus está voltando. Se você ler Mateus 24 e 25, tudo que os sinais estão ali, você vai ver. É hora de parar de pensar um pouco menos em você e começar a se mover um pouco mais para servir. Uma comunidade que serve é uma comunidade que cresce. E se você nessa noite foi tocado pelo Espírito, não por mim, não pelas nossas palavras, mas pelas palavras de Deus, o Espírito, e você quer se posicionar, fazer, mudar a sua vida, mudar isso que está travando você, aquilo que você está parado aí, profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente, sentimentalmente. Se você está parado, você sabe que tem que fazer coisas há muito tempo, você está aí, sabe, você precisa pensar no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, você precisa pensar em você, você precisa pensar em sair de lugares de inércia. Eu quero orar com você. Apaga pra gente, Denis. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar com você. Se você entende do que o Espírito está falando para você, se você quer colher coisas diferentes do que você colheu até agora, vem aqui. Venha bem para frente aqui, que eu sei que vai vir bastante gente, então vem bem para frente. Entregue a sua vida, fale: Jesus, eu não aguento mais, estou cansado do mesmo, estou cansado das mesmas coisas, das mesmas lutas, das mesmas dificuldades, eu estou procrastinando coisas. Jesus, está na hora de eu me mover, fazer diferente, Jesus. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
lamparinas estão acesas. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, é um tempo de fazer agora, de escolher hoje. Leva-nos, Senhor, a um posicionamento, nos dá, Senhor, do Teu Espírito, para que nós possamos realmente sair do lugar, Senhor. Chega de procrastinar, Senhor. Leva-nos a um lugar mais alto, leva-nos a um lugar de posicionamento. Chega de lamber feridas e dores, é hora de avançar e fazer diferente. Desperta a igreja, que nós não sejamos contaminados pelos 50 que não quer saber de nada, mas os 50 que pensa em servir. Nós abrimos a porta, entra e muda a nossa história. Chame Ele, diga: vem, vamos dançar, Maraná. Xarababaiei, nós te chamamos, Maranata. Nós te chamamos, Espírito Santo. O nosso coração está aqui. Nós queremos mudar, nós queremos mudança. Aquilo que é para eu fazer, eu quero fazer. Me dá força para fazer. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Diga a Ele: meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar. Eu declaro salvação nos lares, eu declaro salvação nos lares. O homem de Nazaré está entrando na sua casa. O homem de Nazaré está entrando na sua casa. Xarababaiê, candalalaie. O homem de Nazaré está entrando lá hoje para mudar a história, para mudar o destino. Chame-o, faça-o, mude-o, faça diferente, faça o que Ele já está mandando ser feito. Xarababaiê. Espírito Santo, toque em cada lar, toque em cada casa, desperta os trabalhadores. Chame! Xarababaiê. Mais uma vez, queremos ver. Hoje é dia de fogo. Hoje o noivo está passando, o Espírito está neste lugar. Clama, o xarababaiaiaiaiai. Salvação, milagres, ativações proféticas. Libera, Espírito, ativações proféticas, ativações ministeriais. Ativações ministeriais no meio do corpo da igreja. Seja hoje, que seja, diga isso. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Nós respondemos aos céus: vem, derrama o teu Espírito. Nós respondemos, Senhor. Ensina-nos o que temos que fazer. Vem, derrama. Ouve nossa resposta. Ouve nossa resposta, céus. Ouve, Senhor. Ouve, Espírito. Ouve. Xarababaiê. Sela-nos.
para um novo tempo, cheios do Espírito, movidos por convicção, movidos por convicção, movidos por convicção do Espírito. Toque em cada casa, cada família, cada casamento, cada empresa, cada profissional aqui. Entendam um espírito de excelência, entendam um posicionamento de excelência, entendam servir com excelência na sociedade, na igreja, na família. Servir com excelência, ser um espírito de excelência, ter um espírito de excelência. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Eu quero declarar sobre cada casa e cada família aqui o favor do Eterno. Eu quero declarar que nós seremos, Senhor, famílias benditas do Senhor. Eu quero declarar que os pais servirão essa casa e verão os seus filhos servindo nessa casa e verão os seus netos servindo nessa casa. Eu profetizo legado geracional sobre a comunidade cristã. Eu profetizo um legado geracional. Pais que serão arcos de fogo e lançarão flechas incendiadas. Pais que serão arcos de fogo e lançarão seus filhos ao ministério, lançarão seus filhos ao reino, lançarão seus filhos ao corpo de Cristo. Pais que se sentirão satisfeitos em ver os filhos servindo, em ver os filhos aqui na igreja, em ver os filhos orando, adorando e exaltando a Deus. Eu declaro, Senhor, que nós veremos as nossas gerações. Eu declaro, Senhor, as famílias aqui. Eu profetizo que nós deixaremos herança espiritual e também herança para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos haverá herança, porque a bênção do Senhor está conosco e não traz dores. Herança. Eu declaro um tempo de glória, um tempo de alinhamento familiar, um tempo de conexão entre essa casa, um tempo de despertamento ministerial. Eu quero declarar, Senhor, um tempo de profetas serem levantados, um tempo de pastores serem apontados, um tempo de mestres serem despertados para a palavra, um tempo de evangelistas se moverem dentro dessa casa e começarem a trazer almas e almas e almas. As nossas células serão células evangelísticas. Eu declaro, Senhor, que em nosso meio haverá, Senhor, pastores, levitas em abundância, levitas, não músicos, levitas, homens e mulheres que conhecem o sacerdócio eterno e que se prostram diante dele para adorá-lo. Não faltará fogo sobre esse altar, não faltará fogo sobre esse altar, não faltará fogo em nosso sermão. Eu declaro, Senhor, haja fogo em nosso sermão, haja fogo em nosso sermão, haja fogo do Espírito em nosso sermão, haja fogo. Nós não estamos aqui, Senhor, para vãs filosofias humanas, mas para pregar a revelação do Cristo e este ressuscitado. Nós queremos declarar vida, um tempo de poder, um tempo de alinhamento, um tempo de movimento, ativação, movimento, ativação, movimento, ativação. Esse é o tempo do movimento no Espírito, esse é o tempo onde Ele move as águas, esse é o tempo onde Ele toca. Aleluia!
de destino, de mudança de destino. Vida, famílias restauradas, casamentos transformados. Queridos, o Espírito Santo fala para mim de destravamentos emocionais. Tem muitas decisões que você não consegue tomar e muitas coisas você não consegue terminar por travamentos emocionais, mas hoje existe uma unção neste lugar que está tocando mentes aqui, que está tocando emoções. Eu declaro que nenhum travamento emocional vai travar você mais para continuar e terminar o que você começou. Você vai ser intencional. A mente, a alma não vai mais prender você e te levar para um lugar de dúvida, um lugar de medo, de insegurança, mas um lugar de permanência. O Espírito vai te levar no lugar de permanência. O Espírito vai te levar no lugar para permanecer firme, focado. Não é sobre circunstância, é sobre convicção. Não é sobre circunstância, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. Eu declaro, Senhor, destrava mentes aqui. Destrava mentes aqui. Destrava emoções aqui, Senhor. Que haja uma renovação pela palavra de Deus. Haja uma renovação mental. Haja um ressignificado pelo Espírito nas emoções, para que todos possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não mais seremos daqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam. Aqueles que avançam. Aqueles que avançam, que não param, que têm convicção do que o Senhor falou, e a partir disso, continuam, até que Ele venha e nos encontre servindo. Que essa convicção de servir venha sobre a igreja. Que essa convicção de servir venha sobre a igreja. Aponta para cada um aqui o lugar de cada um no corpo, Senhor. Aponta para cada um aqui um lugar onde ele pode se encaixar e servir. Aponta, Senhor. Que nós possamos ver essa igreja crescer, servindo a cidade de Curitiba, servindo as famílias dessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, seja intencional naquilo que você precisa fazer. Não espere essa palavra esfriar. Não espere ela cair no esquecimento. Posicionamentos que você precisa fazer já, faça já. Atitudes que você tem que tomar já, faça agora. Esse é o tempo, essa é a liberação profética para você. Se posicione. Se posicione em Cristo, para Cristo. Não deixe passar, não deixe esfriar. Se posicione. E você vai ver uma mudança radical na sua vida, porque é hora do de repente de Deus para você. É hora do de repente de Deus para a sua vida. Faça o que o Espírito está te falando para fazer. Não procrastine mais. Faça o que o Espírito está falando para você fazer, e você vai viver a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a mais doce comunhão, consolação, convicção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua mente,
esteja sobre o seu coração, esteja sobre os seus sentidos, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, esteja fazendo você sair da inércia e começar a se mover, sair da inércia e começar a caminhar. E você verá na sua casa e nesta casa a glória de Deus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos aqui que estão na oração podem ficar sem crise. Nós vamos continuar orando, não tenha pressa.